Glória a Deus, irmãos. Era para estar hoje aqui o pastor José Carlos, de Brasília. Ele seria o preletor das conferências. Não pôde estar porque está adoentado, está na UTI por prevenção, uma bactéria que os médicos não estão conseguindo e os medicamentos debelar. Não nos esqueçamos dele nas nossas orações. Pastor José Carlos é um amigo pessoal, companheiro, e um jovem ainda que tem muito para dar para a obra de Deus. Tem servido a nossa convenção de várias maneiras. Foi nosso último presidente. Tive a oportunidade de trabalhar com ele também, em comissões, em diretoria, CEPLEX. Então, é um homem de Deus que precisa das nossas orações e vamos estar intercedendo por ele. Pai, olha para o teu filho José Carlos, concede-lhe a graça da cura, ó Pai, da libertação daquela enfermidade, da destruição daquela bactéria que está atacando o seu organismo. Por compaixão, livra o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, os últimos versículos de Mateus, versículos 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, o primeiro questionamento que faço aqui quanto a esse texto é o seguinte: nós estamos diante de uma ordem de Jesus, de uma ordem de Cristo. As ordens emanadas de Deus, as ordens emanadas do nosso Senhor Jesus Cristo são diferentes de quaisquer outras ordens que nós recebemos. Elas são diferentes das ordens emitidas por um general ou marechal. As ordens de Cristo são diferentes das ordens emitidas por um juiz, por um professor, por um pai de família ou por um pastor. Porque as ordens de Cristo não devem ser obedecidas mecanicamente, de forma automática, como se nós cumpríssemos a ordem porque somos compelidos, porque somos obrigados, porque precisamos obedecer. A ordem do comando de Cristo não é uma ordem de comando que vem do exterior para o nosso interior. Mas a ordem de comando de Cristo brota do nosso interior para o exterior. Aí está a grande diferença da ordem que Cristo emite. Quaisquer ordens de quaisquer entes terrenos que nós recebermos serão cumpridas porque há o medo da consequência, o medo do castigo por desobediência, e elas vêm de forma coatora sobre nós, de forma a nos coagirmos.
ela vem, portanto, do mundo exterior. Mas a ordem de Cristo deve nascer aqui dentro do nosso coração. Por isso esse texto não é para todos. Esse texto é para aquele que recebeu a semente divina no seu coração. E aqui cabe a nós perguntarmos nesta noite, enquanto nos debruçamos sobre esse texto, se realmente nós temos recebido a semente divina no nosso coração. Para termos ideia do que é esta semente divina, é algo que é plantado em nós, é algo que é encarnado em nós, pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que pairava sobre o abismo durante a criação. A Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a face do abismo. E o texto nos dá a ideia do Espírito Santo colocando em ordem as coisas, colocando em ordem algo que estava caótico, destruído, escombros. Esse Espírito Santo que guiou os profetas, a tal ponto que eles podiam dizer: assim diz o Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus se apoderava deles com tal poder e tal impacto, que a boca deles se tornava a boca de Deus. Aleluia. O mesmo Espírito que veio, encarnou Jesus, fez com que o Verbo se tornasse carne. E esse mesmo Espírito que moveu Cristo, ao ponto de, no início do seu ministério, ele dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito trouxe ao mundo, na pessoa do Filho de Deus, do Cristo encarnado, do Cristo Deus, homem perfeito, Deus perfeito, trouxe-nos a palavra da vida. E a palavra da vida é realmente palavra da vida, porque ela traz vida. Aleluia. E quando este evangelho de palavra da vida soou nos corações de homens que atenderam, receberam esta palavra, ela vivificou, ela criou vida e vida espiritual nos corações que foram impactados por esta palavra. E esta palavra correu os séculos e correu o mundo e chegou até nós. E esta é a palavra que pregamos, e esta é a palavra que temos recebido. E ao recebermos a palavra da vida em nós, esta palavra é plantada como uma semente divina. E o homem perdido em seus delitos e pecados
recebe a semente de vida que explode dentro dele, expurga seus demônios, expulsa seus pecados e entroniza no coração do homem o Filho de Deus. E porque temos esta semente divina em nós, nós nos tornamos uma expressão divina, com sentimentos divinos, emoções divinas, percepções divinas, impulsos divinos. Só que devemos nos perguntar se isto ocorre em nós. Porque se isto ocorre dentro de nós, Cristo está falando para aqueles que têm sentimentos divinos, emoções divinas, percepções divinas. Porque tem uma semente divina dentro do seu coração. Não adianta falar isto para quem não tem essa semente. Quando alguém vem me falar, e várias vezes no meu ministério de aconselhamento ocorre isto, e a pessoa fala, mas o fulano tem que agir assim, o Beltrano tem que agir desse jeito, porque o Evangelho diz isso, ele tem que fazer assim. E eu digo, você pode fazer um morto sambar? Morto não samba, não dança. Morto não sente. O morto não tem emoções divinas, sentimentos divinos, impulsos divinos. Então ele não é arrastado por esta onda, esta vaga, este vagalhão poderoso do Espírito Santo de Deus, que nos arrasta de encontro ao coração de Deus e à vontade de Deus. Quando nós temos percepções divinas, sentimentos divinos, emoções divinas, porque temos uma semente divina em nós, então a ordem que nós recebemos, ela não vem do exterior, ela vem do interior, ela vem da operação do Espírito de Deus em nós. Então, quando nós olhamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em vários momentos do seu ministério terreno, a palavra de Deus diz, e Jesus, movido de íntima compaixão, e nós vemos até Jesus olhar para Jerusalém e ver a desobediência, a rebeldia de Jerusalém e chorar sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar embaixo das minhas asas, como a galinha abriga os seus pintainhos. Mas tu não quisestes. E Jesus chorou sobre Jerusalém. Compaixão. Compaixão. Quando nós olhamos para a obra missionária, tanto no Brasil, como no exterior, quando olhamos para um continente tão grande como a África, quando olhamos para um continente tão grande quanto a Austrália, a Ásia, a Europa, quando olhamos para o Ceará, para o Nordeste,
Quando olhamos para as populações ribeirinhas, quando olhamos as multidões de pobres deste país, o que sentimos? Sentimos o que Deus sente? Temos as sensações e as percepções de Deus? Ou somos dominados pelo espírito vulgar, frívolo deste mundo, que só pensa no superficial e no material, que só olha para dentro de si mesmo e que não dá lugar para os impulsos poderosos do Espírito Santo que chora e clama dentro do nosso interior? Vai ser fácil obedecer a palavra de Deus se tivermos Deus dentro de nós. Vai ser fácil fazer missões se tivermos Deus dentro de nós. Fácil no sentido de desejar fazer, querer fazer. Então eu digo que a grande compaixão, a grande comissão tem que ser visto como se fosse a grande compaixão. É preciso ter compaixão para se realizar missões. Mas não adianta pedir compaixão para quem está morto. Não adianta pedir compaixão para quem não nasceu de novo, que não entende as coisas do Espírito, que se discernem espiritualmente. Não adianta pedir compaixão para homens naturais que não têm o Espírito. É preciso pedir compaixão para quem o Espírito Santo de Deus, não o Espírito do mundo e nem o Espírito do diabo. Às vezes eu ouço que a maioria da igreja não está envolvida com missões. Isto pode ser uma realidade. Mas esta realidade, só vem a demonstrar que o cristianismo no Brasil, nas nossas igrejas, é algo superficial, algo de verniz, pura ostentação. Porque não há como o nascido de novo não ter compaixão e não se envolver por missões. É preciso olhar o drama de milhares e milhares de vidas que partem sem Cristo e sem salvação. É preciso olhar o drama de milhares de vidas completamente destruídas por causa do pecado, por causa das drogas, por causa da imoralidade. É preciso olhar o que o pecado e o que o diabo tem feito de estragos na vida da humanidade e perceber o que Deus sente a respeito disso.
e ter os sentimentos de Deus, as percepções de Deus e as emoções de Deus, e ter compaixão. Compaixão. Missões se faz com compaixão. Eu diria compaixão. Paixão. A paixão tem seu lado negativo, mas também tem seu lado positivo. Deus é um Deus apaixonado. E quem não percebe como Deus é apaixonado ao contemplar a natureza, os animais, uma criança, o céu. E quem não percebe como esse Deus é apaixonado ao olhar para uma cruz vil, onde Cristo pagou o preço dos nossos pecados, para atrair através da sua morte, do seu sacrifício e do seu amor, homens de todos os povos, tribos e nações, comprá-los com o preço do seu sangue e torná-los para Deus reis e sacerdotes. Quem não pode ver na cruz um Deus apaixonado? E quem não vai se tornar apaixonado ao receber o Espírito Santo sendo derramado sobre o seu coração, trazendo a luz da verdade, trazendo a luz do Evangelho? Você tem compaixão? Você tem os sentimentos de Deus no seu coração, os desejos de Deus? A semente divina realmente está em você? Isto é uma verdade. Aconteceu. Aconteceu com você a grande salvação, a grande transformação, a conversão, a destruição do seu egoísmo, a morte do seu eu, a morte da sua vaidade, do seu orgulho. Aconteceu. Ou você é uma piada de mau gosto, onde o mundo ri de você e o diabo zomba de você. Mas eu quero crer que aconteceu. A minha fé é que aconteceu. Aconteceu a grande transformação, aconteceu a grande mudança, a grande revolução interior, onde o eu foi para a cruz, o egoísmo foi para a cruz, o orgulho foi para a cruz, a vaidade foi para a cruz, e reina absoluto nos corações o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se Ele reina absoluto, reina no seu coração a paixão pela santidade, a paixão para a pureza, a paixão por um mundo perdido, a paixão de Cristo domina o seu coração. Você chora com Ele sobre Jerusalém, e não é mais Jerusalém. Você chora sobre Samaria, você chora sobre os confins da terra, você chora sobre os continentes, você chora sobre os estados do Brasil, sobre a miséria que campeia, a ignorância que reina, os vícios que dominam,
e você chora, e você tem um impulso por obedecer a Deus. Você é arrastado por obedecer a Deus. Você não pode evitar essa força poderosa interior que age em você, porque não é a força da carne, nem do sangue, nem do mundo, nem do diabo, é a força e o poder do Espírito Santo de Deus. Compaixão. Está faltando o relógio aqui, senão eu me perco. A primeira coisa que eu gostaria, então, de estar falando nesta noite seria sobre a compaixão, que é um elemento que está aqui dentro desta grande comissão. A segunda, que está implícito, o segundo elemento que grita aqui dentro desse texto, é o sacrifício abnegado, ou o serviço abnegado. Se nós formos olhar, e eu gosto de ler a história de John Hudson. Deus me deu a graça de me lembrar do país onde ele serviu, a Birmânia. John Hudson serviu na Birmânia. História recente de missões, não muito longe. A Birmânia hoje é Mianmar. Mudou até de nome, houve uma revolução. John Hudson se tornou um prisioneiro por causa do Evangelho. Fizeram-no caminhar a pé junto com vários perseguidos pelo regime. Vários dias. Seus pés se tornaram em carne viva. Foi jogado numa prisão, tratado como um cão, mas seu serviço foi um serviço abnegado. Ultimamente eu tenho pensado, refletido sobre o texto que diz que todas as nações da terra irão ouvir o Evangelho. Mas eu tenho questionado se isto será simultâneo. Eu tenho questionado se em apenas um momento ou um instante da vida de uma nação, de um povo, se entrou o Evangelho ali, se entrou uma semente ali, isto já foi uma luz e uma porta aberta para esta nação. Eu tenho questionado se isso é simultâneo no tempo, ou isto se transcorre pelo tempo. Se transcorre pelo tempo, Birmânia hoje Mianmar ouviu a voz poderosa do Evangelho através de John Hudson. Tenho lido sobre grandes movimentos também na Rússia. Acabei de ler a biografia de Leon Tolstói, grande escritor russo, de Guerra e Paz, Ana Karenina, Ressurreição. E há depoimentos ali de movimentos evangélicos na época dos czares. Também temos relatos de grandes avivamentos na China. Antes que Mao Tse-tung toma o poder da China, antes da Revolução Chinesa. Vários países do mundo, em determinado momento da história, já ouviram o Evangelho. E vários servos de Deus, em vários momentos da história, pagaram com sangue, com sacrifício, com a morte, seu serviço abnegado. Gosto muito também
da história de Davi Brainer. Sinto-me frustrado porque um dos meus filhos eu queria que chamasse Brainer. Um deu certo, Wesley. Mas o Brainer não saiu. Mas Brainer, ele foi um missionário entre os indígenas norte-americanos, os peles vermelhas norte-americanos. E Brainer orava, intercedia, dias, noites. Quem relata a sua história é um homem muito confiável, Jonathan Edwards, foi seu biógrafo. E ali há relatos de momentos em que Brainer, naqueles tempos de neve, ele caía deitado sobre a neve, chorando e clamando pela salvação dos peles vermelhas. Morreu com 24 anos, mais ou menos, muito jovem, tuberculose. O serviço missionário tem que ser um serviço abnegado. E nós estamos aqui como servos de Deus e teremos que ser abnegados nas nossas contribuições e nas nossas doações para a obra de Deus. Para que você vai andar feito uma árvore de Natal? Brinco na orelha, pulseira, cada dia um vestido e um sapato. Ah, eu dou o dízimo. Dá o dízimo. Dá o dízimo. Você faz o que a lei manda. Mas se você é um salvo, você vai fazer o que o sentimento de Deus, as percepções de Deus e os desejos de Deus que estão no seu coração vão dizer para você fazer. E eu garanto, como se você tem os sentimentos de Deus no seu coração, as emoções de Deus e as compulsões de Deus, você vai muito além do dízimo para fazer a obra que Deus está nos chamando neste instante para nós fazermos. Seu serviço abnegado deve se refletir numa vida de maior simplicidade para um maior investimento na obra de Deus e no reino dos céus. Ajuntai seus tesouros aonde a prata e a ferrugem não consomem e não destroem. Somos abnegados na contribuição? Ou somos econômicos? Somos legalistas? Somos fariseus? Porque estamos dentro da lei e fazemos o que a lei manda. Ah, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tem gente morrendo no campo. Tem missionários precisando ser abençoados no campo. Tem pastores no Nordeste que com um salário mínimo nós mantemos um pastor e um missionário no Nordeste. Uma vez eu recebi um apelo do pastor de Tocantins para ajudar no missionário. Sabe de quanto ele precisava? R$200. R$200.
Mas a igreja não precisa de contribuição de morto. A igreja não precisa de contribuição de não convertido. A igreja precisa da dedicação e contribuição daqueles que têm os sentimentos, as emoções e as percepções de Deus, que têm compaixão. Precisamos ser abnegados. Os missionários abnegados no campo. Nós abnegados nas nossas orações. Nós abnegados nas nossas ofertas. Nós abnegados atentos às necessidades e o clamor da obra e o clamor do campo. Mas há mais um detalhe nesta grande comissão. Nós precisamos ser igreja. Então, vejo na grande comissão algumas ideias que devem girar em torno da grande comissão. Uma é a compaixão. A outra, o sacrifício abnegado. E a terceira é ser igreja. Me assusta como a igreja vê o campo missionário. E quando eu comecei a engatilhar nesta área do campo missionário, eu fiquei assustado, muito assustado. Porque a igreja deixa a cargo do missionário a escolha do campo. Ele vem e diz, eu quero ir para tal lugar, Deus está te mandando. E a igreja fala, não vai. A igreja não ora para confirmar. A igreja não pede a Deus se aquilo que aquela pessoa está querendo fazer, se é de Deus, não, vai. Creio que a igreja deveria tomar a vanguarda. Se nós temos compaixão, vamos ver para onde Deus canaliza a nossa compaixão. Deus está canalizando a compaixão da igreja através das nossas orações e através daquilo que Ele está mostrando para a África. Para que país da África? Para a Europa? Para que país da Europa? Então era assim que a igreja deveria ver missões, um compromisso de busca da vontade de Deus. Não deixar isso a cargo só do missionário. Mas a igreja teria que tomar a vanguarda. A igreja deveria estar atenta às necessidades que aparecem. Tenho uma mente um pouco revolucionária no que se refere a chamado. As pessoas falam para mim, você foi chamado, pastor? Eu digo, eu fui empurrado. Chamado eu não fui. Eu fui empurrado. E eu dou graças a Deus porque eu fui empurrado. Porque quando eu sou empurrado, eu sei que é Deus que está no comando da minha vida. Porque não é eu que estou indo. O poder de Deus que está me empurrando. E eu digo, você precisa ser chamado quando você vê uma necessidade? O bom samaritano esperou que uma voz viesse do céu, olha, vou te chamar para um homem que está à beira da estrada, e lá você vai descer do seu cavalo. Não, ele passou e viu a necessidade. Quando você está diante de uma necessidade, você está diante de um chamado. Você passa por uma casa, ela está pegando fogo. Você vai esperar o chamado para apagar o fogo? Você tem condições de entrar na casa e tirar uma criança que vai morrer? Você vai esperar um chamado para entrar na casa? Eu vejo o chamado como necessidade. Ainda hoje estava conversando. Eu posso dar um exemplo agora disso, prático. Porque é assim que eu procuro ser como pastor, prático, objetivo. Objetivo.
Ainda hoje, conversando com a nossa irmã Júlia, ela estava falando, filha do nosso irmão Ricardo Bastos e Márcia. Então, ela estava falando do Senegal, onde está o Henrique, a Rose, e onde está também o Celso e a sua esposa. E a esposa do pastor Celso, ela é formada em enfermeira, padrão, e ela estava informando então que o Brasil está 100 anos na frente do Senegal. E que a esposa do pastor Celso, como ela chama, Júlia? Andréia. Que a Andréia foi convidada pelo governo do Senegal para dar uma qualidade melhor aos hospitais senegaleses. Mas ela não pode fazer isto se alguém não a ajude. Minha resposta: vamos preparar alguém que, se Deus der oportunidade, manda para lá para ficar 6 meses. Basta aparecer esse alguém. Isto é chamado, é necessidade. É oportunidade. É oportunidade para entrar dentro do coração de um país, dentro de um governo de um país, e abrir as portas para muitos outros missionários entrarem nesta nação. Eu vou precisar de chamado para isso. Não precisamos de chamado, irmãos. Se há uma necessidade, então nós precisamos ser igreja. Ser igreja. Quando eu passei pelo Parque Viaduto e vi aquelas casas começando, aquela pobreza, aquela miséria, senti a necessidade daquele bairro. E necessidade para mim é chamado. E a igreja está aí com grandes desafios. Grandes desafios. Em missões transculturais. Em missões urbanas. No atendimento, no novo olhar da igreja para o pobre e para o necessitado. Porque quando te vi nu e não te dei de vestir, quando te vi com fome e não me deste de comer, quando te vi com sede e não me deste de beber, na verdade, quando não fizestes a um destes pequeninos, a mim também não fizestes. Um dia eu estava aqui, na casa pastoral, saindo, veio um moço, e o moço disse: olha, meu carro está ali, acabou a gasolina, eu preciso aí de uma garrafa para buscar uma gasolina pôr no meu carro. Vocês têm uma garrafa aí? Procuramos uma garrafa, não tinha. Até que o Edilson olhou lá, arrumou, deu a garrafa. Falei: espera aí, meu jovem, eu vou lá na cidade e vou colocar gasolina na garrafa, no primeiro posto ali que eu encontrar, e eu volto e trago a garrafa para você. Mas eu não tenho dinheiro para pagar, só estou com um cheque. Guarda seu cheque, você não precisa me pagar. Minha esposa é muito desconfiada, tem muitas virtudes, mas tem esse pequeno defeito da desconfiança. Mas eu fui lá, enchi, peguei a garrafa, dei para o moço. O moço agradeceu, eu olhei para ele e eu fiz: eu não fiz para você. Eu fiz para Jesus. Você está aqui na minha frente agora? Para mim é Jesus. E eu estou te ajudando porque você é Jesus. Podemos olhar e ver Jesus na África. Podemos olhar e ver Jesus na Europa.
Podemos olhar e ver Jesus na Ásia. Podemos olhar e ver Jesus nas montanhas de Nu. Podemos olhar e ver Jesus na Turquia. Lá nas nações indígenas ribeirinhas, podemos olhar e ver Jesus. Naquela multidão de pessoas ali, do Parque Viaduto, onde uma das senhoras com 5 crianças disse que ia trabalhar para ganhar um dinheiro, para pagar um ônibus para sua filha ir longe, ter uma aula de recuperação. E essa pessoa dizer: quando vocês vêm para cá? Podemos ver Jesus naquela mulher, naquelas crianças, naqueles bairros. Podemos ver Jesus na pobreza, na miséria. Oh, Jesus amado. É um coração como o teu que nós queremos, Jesus amado. Nosso coração nos serve, Jesus amado. Tira nosso coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Então a grande comissão gritará dentro do nosso coração. A grande comissão explodirá pelas nossas veias, pelas nossas células e nos impulsionará a fazermos aquilo que está no teu coração e olharmos para a tua palavra como algo já escrito dentro de nós pelo teu Espírito Santo. Porei a minha lei nos vossos entendimentos, e nos vossos corações as escreverei. Toda a minha palavra, toda a minha lei, a minha grande comissão. Compaixão, serviço sacrificial, ser igreja, a grande comissão. Que Deus nos proteja e nos ajude. Que nosso coração bata no compasso do coração dele. No nome de Cristo. Amém.